E aí, rapaziada, beleza? Eu de volta com mais um vídeo e hoje vamos falar aqui, ó, do Dragonfly F1 e comparar ele com o Dragonfly R1 e vou explicar a diferença que as versões têm, tanto do F1 quanto também do R1, tá? Que tem a versão R1 SE, R1, R1 Pro e R1 Pro Max e tem o F1, F1 Pro, F1 MOBA e o F1 Pro Max. Então vou esclarecer essa dúvida que muitos de vocês têm de uma vez por todas, indicar para qual pessoa, para qual tipo de pessoa vale mais a pena cada versão, porque tem algumas versões que são mais baratinhas. Se eu não me engano, tá, o R1 parte de uns 150 a 160 reais da versão mais simples, até ali quase 300 reais da versão mais completa, acho que 260, 270 do Pro Max. Então vamos lá, antes de tudo deixa aquele like para dar aquela força e vamos pro vídeo. Rapaziada, uma palavrinha aqui do nosso patrocinador do canal, que é a GVG Mall, a sua chance aí de sair da pirataria com menos de 100 reais e ter um Windows 100% original. A GVG Mall tá há mais de 10 anos no mercado fazendo a boa pra gente, ela vende chaves originais tanto de Windows quanto do pacote Office, são chaves 100% genuínas, permanentes e o processo de ativação é muito simples e eu vou explicar aqui em poucos segundos para vocês. É só você ir no site da GVG Mall pelo link da descrição, clica no botão comprar e não esquece de aplicar o cupom para ganhar aquele descontão maroto. Depois você vai receber sua chave por e-mail ou, se você preferir, pode abrir o menu e clicar em meus pedidos, e depois disso é só você copiar ela, digitar no seu menu iniciar, ver se o Windows está ativado, colocar a chave, ativar e pronto. Com isso você tem um Windows original ativado, sem rodar nenhum crack, sem rodar nenhum ativador, ou seja, nenhum risco de ter algum vírus no seu computador ou até mesmo ser hackeado, com o Windows rodando 100% lisinho. Então é isso aí, chave original é na GVG Mall. Bom, primeiro de tudo eu vou falar do Dragonfly F1 e suas diferentes versões, tá? Como eu falei, eu tenho aqui o MOBA e tenho aqui o Pro Max. Basicamente, o que vai mudar entre eles é o switch que está sendo utilizado. Enquanto um usa Ruano, né, o MOBA usa Ruano, o Pro Max acaba utilizando o switch Kayle. E aqui é o seguinte, envolve um pouco de gosto pessoal, mas eu vejo que muitas das pessoas acabam preferindo a tatilidade, né, do switch Ruano. Eu sou um deles. Tá? Eu particularmente prefiro mais a tatilidade do switch Ruano e por isso que entre o Pro e o MOBA, eu prefiro o MOBA, tá? Porque eu acho que a tatilidade assim é um pouco mais tátil, mais responsiva, a gente tem um feedback um pouco melhor do Switch. Eu não achei que ele é mais pesado assim a ponto de dizer assim, tipo, é consideravelmente mais pesado ou mais leve. Eu acho que em questões de tatilidade, de nível de Switch ser mais pesado ou não, é a mesma coisa aqui entre o MOBA e o Pro Max, mas o som muda e a sensação tátil muda também. É como se o Kayle, ele raspasse um pouquinho ainda no acionamento e o MOBA, ele tipo é instantâneo, a gente clica, parece que ele é mais preciso. Quanto às diferenças, eu vou usar como parâmetro o site da MacCase, tá? Que é um revendedor oficial e que, assim, tá mais clara a informação que tá aqui nesse site, beleza? Então vamos lá. Então aqui é o seguinte, eu vou usar algumas outras informações para complementar isso daqui, mas temos aqui F1, F1 Pro, F1 Pro Max e F1 MOBA. Todos eles usam o sensor PixArt 3395, tá? Que é o sensor, digamos, que mais top que a gente tem no mercado. Questões de medidas, todos eles são iguais, não vai ter alteração na medida. A gente tem uma mudança de peso, tá? Que aqui tá 49 gramas pro Pro e pro F1 e o Pro Max e o MOBA tem um peso de 55. Isso acaba mudando devido ao tamanho da bateria. A gente tem bateria aqui de 250 mAh e aqui são de 500 mAh, tá? E além da duração, acaba mudando também esse peso aqui, que embora seja pouco, acaba afetando também. O switch, como eu comentei, acaba mudando. A gente tem aqui o switch Kayle geração 2.0, tanto para o F1 até o F1 Pro Max, e somente o MOBA que vem com o Ruano, beleza? Aí a gente tem aqui esse Smart Speed 4K de Polyrate, que não é compatível no F1, mas no F1 Pro até o MOBA vai funcionar com a tecnologia 4K, que é com esse receptor aqui, né, que é vendido separadamente. E bom, vou complementar aqui com mais algumas informações, beleza? Então a gente tem aqui a duração da bateria do F1 normal é de 40 horas, do Pro de 65 horas, do Pro Max e do MOBA de 130 horas. E o que ocasiona essa diferença de bateria? É também a MCU. O F1 normal está utilizando uma MCU que eu achei no AliExpress que se chama de Xangai, tá? Tem alguns sites que tem um outro nome, mas o que importa é que é uma MCU, digamos que mais simples, beleza? O Pro
usa uma Nordic, que é a 52833. E o Pro Max e o MOBA usa a 52840. Essa MCU aqui, ela tem, digamos que uma tecnologia que faz ter uma economia de bateria melhor. Por isso que pode durar até 130 horas. Para ser sincero, eu não me disse se chega tudo isso não, tá? E como eu acabo utilizando ele no 4K, dificilmente eu vou conseguir chegar com 130 horas, porque no 4K ele consome bastante bateria. Outros detalhes que eu notei aqui, o acabamento, pelo que eu vi, é igual em todos os modelos, os fits são iguais, o encoder do scroll, né? O scroll que está utilizando é um TTC Silver em todas as unidades. A tatilidade do switch muda da versão MOBA para as demais, devido a ser um switch diferente. E vale dizer aqui que pode ter um detalhe ou outro dependendo da sua unidade, tá? Pode ser que um botão esteja com mais pre ou post trevo, ou alguma folga, ou uma tatilidade um pouco diferente nos botões. Isso pode variar de unidade para unidade, mas é algo pequeno, tá? Nada muito absurdo. Default, entre o Pro Max, o F1 normal, qual que vale mais a pena pegar? É só você analisar essas diferenças e ver o que você determina como mais importante. Uma duração de bateria é mais importante, então vale a pena pegar o Pro Max ou o MOBA. Você prefere a tatilidade do Switch One? Vale a pena ir com o MOBA. Você faz uso do 4K, então tem que descartar a versão F1 normal. Você não liga de ter uma duração de bateria tão boa, mas ainda quer usar o 4K, a opção mais viável acaba sendo a versão Pro, que vai ter uma duração de bateria menor, mas ela vai ser compatível com 4K. Infelizmente, não vai ter ela com o Switch Ruano, beleza? Então é só ponderar esses detalhes, que aí você acaba determinando o que você vai escolher. Agora, se você for um cara bem casual, assim, que joga mais single player, ou joga um MMO, assim, não precisa ter um mouse com uma performance para jogar competitivamente, já vale a pena partir para o F1. Infelizmente, ele tem uma bateria que dura bem pouquinho, 40 horas, então vai dar para você usar ali uns 3, 4 dias, claro que dependendo de quanto você utiliza ele, mas você vai ter um mouse aí muito bom, um pouquinho mais modesto tecnicamente, mas dá para utilizar. Vamos agora para o R1 e depois a gente compara com R1 F1 para vocês tirarem as dúvidas aí também. Aqui temos R1 SE, R1, R1 Pro e R1 Pro Max. Não tem a versão MOBA para o R1. E aqui é o seguinte, o R1 e o R1 SE, eles usam esse chip Beacon aqui, que aparentemente também tem outros lugares que chamam de Xangai. Então eu acho que é a mesma MCU, uma MCU um pouco mais simples. Ele vai ter uma diferença aqui, que é o seguinte, essa MCU Beacon, ela vai ser compatível com Bluetooth, enquanto a Nordic 52840 não tem Bluetooth, e o polyrate dela é um pouquinho mais modesto, atinge até 2000 Hz e não acompanha aparentemente o dongle 2K, tem que comprar separadamente, e a Nordic aqui, que é a principal hoje em dia, acaba funcionando com 4K, que é o mesmo dongle do Dragonfly F1, mais diferenças aqui, tá? O SE usa o PAW3395 SE e os demais usam o 3395 normal, tá? Eu não sei como que é exatamente a performance desse 3395 SE, eu acredito que seja boa, mas é um sensor que eu acho que vai ter algumas limitações, tá? E se eu conseguir as informações, eu vou deixar aí na descrição. A gente tem o peso, que é de 51 gramas para a versão SE, R1, e 48 no Pro e 54 no Pro Max. Isso dá essa diferença de peso devido a bateria, e provavelmente está um pouquinho mais pesado, pode ser por conta da MCU, essa MCU pode ser um pouquinho mais pesada. Todos eles aqui usam switch Ruano, somente o Pro Max que usa um switch Kayo, a bateria de 250 mAh nas versões mais simples, e a Pro Max com a de 500 mAh. A duração delas eu tenho anotado aqui, ó, a SE dura 35, a R1 40, a Pro 75, a Pro Max 150, e novamente eu não medi isso aqui, tá? Outra diferença que ele aponta aqui nessa tabela é o coating, né, que é o revestimento plástico do mouse, tá? O R1 SE e R1 normal não tem esse coating, o R1 Pro Max e o R1 Pro tem esse coating, tá? Que é um coating, digamos que mais premium, ele dá um aspecto mais premium pro mouse, é um coating muito bom, como mencionei no review do R1 Pro Max, é um coating que lembra de mouses mais caros, como por exemplo o Pulsar X2, o Lanzumaya, entre outros, então é um aspecto bem premium que passa pro mouse, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, a maioria das pessoas acabam gostando de um coating, tá? O scroll usa um TTC Silver, e pelo que entendi, esse KUGE seria do clique, tá? Por isso que tá KUGE barra TTC Silver, então eu acho que é o clique do scroll e o scroll que ele tá utilizando, o tamanho não muda, e aparentemente aqui vem grip tape para todas as unidades. Então são basicamente essas as diferenças. Infelizmente eu não testei nenhum deles que venham com switch Ruano, então eu não sei quão bom é esse switch Ruano aqui. É um switch Ruano, parece que é um pouco diferente, não é exatamente o Blue Shell Pink Dot,
forte, mas se seguir a tendência, ele vai ter uma tatilidade melhor do que o Switch Kayo. E bom, sobre qual desses daqui que vale mais a pena pegar, dependendo da pessoa, tá? Dependendo do uso da pessoa, é a mesma coisa que eu falei ali no F1, tá? Se você é um cara mais casual, a versão R1 e a R1 SE vai atender muito bem. Eu particularmente pegaria a R1, porque ela vai ter o sensor PixArt 3395 normal, não vai ser esse SE aqui que tipo parece ser mais simples, beleza? E além disso, né, ele vai ter uma duração de bateria um pouco melhor, tá? Essa é uma diferença do sensor também, que provavelmente o 3395 SE, ele não tem, digamos que, uma inteligência para ter uma economia de bateria melhor. Então é isso, vale dizer também que parece que surgiu a versão de 500 mAh para esses caras aqui, e para quem for mais exigente, né, vai ter a versão R1 e R1 Pro Max, né, que vai ter aquele coating mais premium, ele vai ter a compatibilidade com 4K, né, que embora precisa comprar o receptor separado, a Nordic aqui, só que ele vai ter essa diferença de bateria e não tem a MOBA. Eu acho que poderia ter a versão MOBA, né, R1 MOBA, que aí ele viria com o switch Ruano, mas seria nas mesmas specs aqui do Pro Max. Mas é aquilo, né, se você prefere o Ruano e não liga de sacrificar um pouco da autonomia da bateria, vale a pena pegar aqui o R1 Pro mesmo, que eu acredito que esse Ruano deve ter uma tatilidade melhor e, enfim, devo pegar aqui o R1 simples pra gente comparar e eu vou saber se ele vai ter uma tatilidade melhor que esse Kayo aqui também. Então, basicamente é isso aí das diferenças entre esses caras e basicamente o que eu indico para se comprar. Pessoas casuais dá para ir aqui no R1, pessoas que jogam competitivamente num nível mais tryhard, quer ter uma boa performance, aconselho pegar o R1 Pro, ou se você tiver um pouco mais de grana, pega o R1 Pro Max, ou se você assim, tipo, quer jogar competitivamente, dá para jogar com o R1 sem problemas, tá? Não é que ele vai deixar na mão, geralmente quem joga competitivamente quer ter a melhor performance, então acaba optando por uma tecnologia 4K. E bom, vamos partir agora para as diferenças entre o R1 e o F1, qual que vale mais a pena pegar, dependendo do gosto de cada um aí. Então, bora lá. Pois bem, então vamos lá falar o que o R1 tem de melhor em comparação ao F1 e o que o F1 tem de melhor em comparação com o R1. A começar, pelo aquele ponto que eu comentei, que é o coating, né, o revestimento plástico aqui do R1, que é um aspecto mais premium, e eu gostei mais, tá? Não dá para negar que esse coating aqui tá, tipo, simplesmente fantástico, considerando o preço desse mouse aqui também, e acho que é uma vantagem em relação ao F1. Em relação aos fits, eu não senti diferença, para mim eles têm o mesmo aspecto, a performance também não senti diferença, tá? Eu acho que a performance dos dois está praticamente idêntica. O scroll também achei que a implementação tá igualzinha. Os botões laterais, eu acho que o F1 tem uma vantagem que ele é um pouquinho mais firme, ele é um pouquinho mais saltado para fora, então assim, me agradou um pouco mais, mas apresenta também pre-travel, post-travel, igualmente o outro, mas eu achei que tá um pouquinho melhor. Agora, uma vantagem do F1 é a tatilidade dos botões, tá? Como eu mencionei no review do R1, o botão é consistente até mais ou menos aqui, assim, até um pouco mais da metade dele, né, na altura do scroll aqui. E quando a gente aperta muito aqui na ponta, a gente vê que o botão dá uma boa curvada e apresenta bastante pre e post travel, né? Então, é um aspecto um pouco negativo para quem clica muito na ponta. Como eu falei também, para mim não é um problema, eu clico na altura do scroll, então eu praticamente nem sinto esse pre e post travel, mas para quem clica muito na ponta vai ser um problema, coisa que no F1 é bem menos, tá? Ele tem um pouquinho também, é normal, todo mouse vai ter um pouquinho de post travel aqui quando a gente aperta muito na ponta, mas é consideravelmente menos, tá? Ele tem um botão assim, digamos que mais consistente desde aqui de cima até a sua ponta. Logicamente, como eu falei, vai curvar um pouquinho, vai apresentar um pouquinho, mas é bem menos aqui que o R1. Então, eu particularmente acho que o clique do F1 acaba sendo um pouco melhor do que o R1. Pois é, Default, você falou, mas não contou pra gente qual que é melhor e qual que eu pego. E aqui é o seguinte, tá, rapaziada? Não tem como eu decidir por vocês, tá? São níveis de detalhes que vão, né, determinar a sua escolha. Se você prefere um clique mais firme, se você prefere um coach ou se você não prefere um coaching. E o principal de tudo, o shape, né? Qual do shape que você acha que vai ficar melhor para você? Eu, particularmente, eu gostei mais da tatilidade dos botões do F1, como eu mencionei, mas eu gostei mais do shape do R1. Então, assim, embora o F1 tenha cliques melhores,
O shape fica melhor para mim, eu consigo jogar melhor por conta do formato desse mouse. Então, como eu prefiro o formato desse mouse aqui, mesmo tendo cliques, digamos que inferiores em tatilidade, eu consigo jogar melhor com ele, porque é um mouse que fica melhor na minha mão, fica melhor para minha pegada, então, consequentemente, eu jogo melhor do que com ele. Por quê? Eu jogo mais com a pegada claw e eu acho que essa parte aqui mais alta acomoda muito bem a minha mão. E isso vai totalmente de cada um, tá? Não tem como determinar qual que vai ficar melhor para cada pessoa. Então, se fica melhor para mim, pode ser que não fique melhor para você. E escolha o mouse baseado no shape, tá? Que vai ser o ponto mais importante. Eu sei que não foi 100% assertivo, eu sei que não vai ajudar todo mundo, espero que tenha ajudado boa parte de vocês aí quanto a qual mouse escolher. Se ajudou, comenta aí, espero que o vídeo tenha sido bom e qualquer dúvida tenha ficado também, pergunta nos comentários aí que eu respondo assim que possível. Deixa aquele likezão se você gostou do vídeo, isso vai ajudar muito aqui o conteúdo, compartilha, se inscreva se você não for inscrito ainda e a gente se vê no próximo vídeo.